Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, gente, a questãozinha da EPK 2027. Então vamos lá, né? Um jogador de futebol chuta a bola que se encontrava parada no gramado solo em direção ao gol adversário a uma distância de 34 metros. A bola descreve uma trajetória parabólica que, se completasse a curva, tocaria novamente no solo, gramado, a uma distância de 40 metros da sua posição inicial de chute. Sabendo que a altura máxima atingida pela bola foi de 5 metros e que a altura do gol é de 2,44 metros em sua parte interna e que a espessura do travessão é de 12 centímetros, então a bola. Aí a gente quer saber o que que aconteceu com essa bola, né? Se ela foi no gol, se ela passou por cima do gol, se ela bateu no travessão. Aí aqui a gente tem um desenho, tá, pessoal? Ó, aqui o gol tá a distância de 34 metros, né? A bola cairia daqui a 40 metros. E aí a gente tem que fazer aqui essas contas, né? Então vamos lá. Essa questão aqui, gente, ela não é tão grande, tá? Né? Tão complicada, são 6 passos. E a ideia, gente, é a gente tentar olhar aqui a visão frontal, certo? Ó, tá aqui, ó, eu fiz até aqui o gráfico, ó, que é uma parábola, certo? A questão diz, né, que é um trecho parabólico, né? É, ele diz lá que sai do zero, né, e cai no 40, né? Então aqui a gente pode até colocar o sistema cartesiano, né? Eu coloquei aqui só o eixo X, tá? Só para a gente entender, mas eu poderia ter desenhado aqui a coordenada Y também, né? Que é relativa aqui à altura, tá bom? Mas aqui é só para a gente entender. Então, a gente pode pensar o seguinte: uma das raízes é o zero, que é onde o jogador tá, né? E a outra raiz é 40, né? E aí, como isso aqui é uma parábola, né? Isso aqui é um negócio simétrico. O ponto 20, ó, ponto x igual a 20, que é na metade do caminho, vai ser o ponto de altura máxima, certo? Isso aqui é propriedade de parábola, certo? Propriedade de equação de segundo grau, tá bom? E aqui a gente tem um gol, né, a 34 metros de distância, e a gente vai saber que a gente vai ter que ver o que, que vai acontecer, né? Se vai passar por cima do gol, né? Se vai bater dentro do gol, se vai bater no travessão, tá? Então a ideia é a gente tentar, com essas informações aqui, encontrar a equação dessa parábola, tá bom? Então vamos lá, ó. As raízes são 0 e 40, certo? Os pontos onde ele toca o chão, né? E a função f de x aqui é a função bem geral, né? ax ao quadrado mais bx mais c. Aí a gente tem essas informações, ó. O f de zero, o ax quadrado vale zero, bx também vale zero e sobra só o c. E aí, isso aqui é zero, tá bom? A gente já descobre já que o c é igual a zero. Por quê, né? Porque no zero, quando x é igual a zero, a função é igual a zero, tá bom? O zero é uma raiz, né? Então a gente já descobre já que o c vale zero. Aí o f de 40 é quanto? Que é a outra raiz, né? Vai ser a vezes 40 ao quadrado mais 40b igual a zero, tá bom? Daqui a gente vai ter, a gente pode dividir a, né? Ó, a gente pode simplificar por A aqui, todo mundo. Simplifica 1,40 daqui com 1,40 daqui. Então fica 40A mais B igual a zero. Daqui a gente pode escrever o B como sendo menos 40A, certo? Então a gente deixa tudo aqui em função do A, tá bom? Aí dá para fazer essa simplificação aqui do 40? Dá, né? Porque aqui vai ficar zero por 40, né? No lado da direita, tá bom? Então não tem problema não. Aí, portanto, a f de x, ela vai ser o quê, né? Vai ser ax quadrado menos 40ax. E aí a gente precisa descobrir o valor desse azinho aqui, né? E aí a gente tem a informação do f de 20, né? O f de 20 é 5, né? A altura máxima é 5. Então vamos fazer essa substituição aqui para a gente encontrar o a, tá certo? Então vamos lá, ó. Temos a vezes 20 quadrado, né? Menos 40 vezes a vezes 20. Isso daqui dá igual a 5. E aí, fazendo aqui essas contas, gente, ó, 20 quadrado dá 400, então fica 400A, menos 40 vezes 20 dá 800A também, então vai ficar 400A menos 800A igual a 5, 400 menos 800 dá menos 400, e aí, ó, você vai ter menos 400A igual a 5, e daí você tem que A é igual a 5 dividido por menos 400, certo? 5 dividido por menos 400, porque a conta, né, para dar isso aqui, ó, menos 400
A igual 5. Aí você passa 400 dividindo, tá bom? Isso aqui eu não escrevi, tá? Mas é a ideia dessa conta bem aqui. Aí você passa 400 dividindo, né? E aí você tem isso. A igual a 5 por menos 400. Aqui dá para simplificar por 5, certo? Em cima e embaixo. E aí fica menos 1 por 80, tá bom? Então o valor de A, gente, é menos 1 por 80. Pronto, né? A gente já tem já as informações aqui da parábola já, ó. Então a f de x é quanto? Era para ser ax quadrado, então vai ficar menos 1 vezes x quadrado, né? Que fica menos x quadrado por 80, mais, é, porque era para ser menos aqui, né? Menos 40x, né? Mas aí menos com menos vira mais. Aí 40 por 80 dá um meio, né? Então vai ficar x por 2. E vamos calcular a altura quando x é igual a 34, né? Que é a distância do jogador até o gol. Certo, gente? Então ficou mais ou menos claro esse passo aqui de como que a gente encontra aqui a equaçãozinha. A gente usa aqui essas informações, ó. Encontra o valorzinho do A e aí faz a substituição aqui, tá bom? E vamos calcular quando x igual a 4. Já tá quase x igual a 34. Já tá quase acabando, né? Aí tem aqui, ó, f de 34 é menos 34 ao quadrado por 80, mais 34 por 2. Aí aqui, menos 34 ao quadrado é menos 1156 por 80, mais 34 por 2 dá 17, né? Aí aqui dá até para simplificar um pouquinho, tá certo? Esse 1156 por 80 dá para simplificar por 4. E aí fica menos 289 por 20, mais 17. Aí aqui eu fiz a divisão mesmo, certo? 289 por 20 é 14,45. Então vai ficar menos 14,45 mais 17, que dá igual a 2,55 metros, tá bom? Então, gente, o que que significa isso? Significa que a altura, quando x é igual a 34, a altura é 2,55. Aí vamos lá, né? Para aqui para as informações. A altura do gol, a questão dizia que a altura do gol era 2,44, né? Ou então ele está mais alto do que a altura do gol. Mas a gente tem a travessão também, ó. A altura do gol mais a travessão é 2,44 mais 0,12, que dá igual a 2,56. Portanto, a bola bateu no travessão, certo? Ó, ele fala que dá a altura do travessão, ó. A altura do travessão tá bem aqui, gente, ó, 12 centímetros, tá bom? 12 centímetros não é a mesma coisa que 0,12 metros, né? Certo? Então, é por isso que eu faço ali aquela soma, né, ó, que é o 2,44 mais o 0,12, tá bom? Para dar 2,56. Aí a altura da bola foi no 2,55. Então o que que vai acontecer? Rebatendo a travessão. Tá aqui, ó, item correto, item B de bola, certo? A bola colidiu no travessão. É isso, gente. Chegamos aqui ao final de mais uma questãozinha. Se inscreva no canal, né? Deixa o like, comente aí se você achou interessante o jeito de fazer, se você gostou dessa questão, se você pensou em outro jeito, né, para fazer ela. E é isso, gente. Até a próxima.